Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 3 de maio de 2022. Declaro aberta a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, nós temos, substituindo o vice-presidente, o Dr. José Luiz Crivelli Filho, também presente Dr. Flávio José Sanches Arantes e Maria Alice Formigoni. Pela representação fiscal, Pedro de Oliveira e Abraão, né? E também os advogados que irão sustentar oralmente a DAP Produtos Oftalmológicos Limitada, o Dr. Vitor de Luna Paz e Dr. Vitor Terceiro Neto, que estão aqui presentes, né? O Dr. Vitor já me esclareceu que irão fazer aqui uma sustentação oral em conjunto, mas ele vai iniciar falando, né, aqui para nós. Nós temos por praxe iniciar os processos com inscrição por sustentação oral. Então, vamos então ao auto de infração 4089495. Eu concedo a palavra ao relator, Dr. Flávio José Sanches Arantes, para que nos apresente o processo. Em seguida, eu abro a palavra para a sustentação oral. Dr. Flávio, com a palavra. Bom dia a todos. Esse auto de infração ele tem 4 itens de acusação. O primeiro item de acusação é de falta de pagamento do imposto referente a operações tributadas como não tributadas, por terem sido emitidas como saídas em comodato, sem apresentar, entretanto, qualquer comprovação dos contratos de comodato. O segundo item é um item de crédito indevido do ICMS, referente a várias situações a título de devolução de venda, devolução de bonificação, doação, outra devolução de remessa de venda futura, devolução simbólica de consignação e outras. O terceiro item, um item de crédito indevido de valores referentes a entradas de mercadorias com CFOP 3551, ativo fixo, sem apresentação de documentos e comprovação referente às referidas entradas em montante superior ao limite autorizado de 1,48 por mês relativo à aquisição dos supostos ativos imobilizados. O item 4, deixar de exibir à autoridade fiscalizadora sua escrita fiscal digital referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. O item 4 do auto de infração foi objeto de pagamento, então restam em discussão os itens 1, 2 e 3, de falta de pagamento pela emissão de documentos em comodato e de crédito indevido, a título de devolução e a título de crédito do ativo imobilizado. Então, o auto de infração ele é bastante volumoso, já foi convertido em diligência algumas vezes para análise dos documentos, e agora já foi distribuído para julgamento em uma Câmara anterior, não foi concluído o julgamento na Câmara anterior, em razão do final do biênio, o processo foi distribuído e veio agora a segunda Câmara para julgamento. Então, esse é o relatório. Eu abro a palavra aí para a sustentação oral do Dr. Vitor. Agradeço o Dr. Flávio pelo sintético relatório, de modo que eu concedo a palavra ao Dr. Vitor de Luna Paz, juntamente com o Dr. Túlio, para que apresente a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Dr. Vitor, com a palavra. Bom dia a todos, ilustres integrantes da segunda Câmara Julgadora. Eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente, Dr. José Orivaldo, o senhor relator, Dr. Flávio José Sanches, demais juízes da segunda Câmara Julgadora, Dr. José Luiz, Maria Alice e ilustre representante fiscal. Pois bem, o auto de infração, como muito bem relatado pelo ilustre relator, Dr.
Flávio José Sanches, aborda 4 itens de infração, sendo certo que o item 4 foi objeto de inclusão no PEP do ICMS, então restam em discussão apenas os itens 1, 2 e 3. Por questão didática, eu vou tratar os itens 1 e 3 num primeiro momento, porquanto interrelacionados, e no segundo momento abordarei o item 2 do auto de infração. Como bem colocado pelo relator, a infração consubstanciada no item 1 do auto de infração e imposição de multa versa sobre suposta falta de comprovação de que as operações seriam de comodato. Então, alega o fisco que teria havido uma falta de pagamento do ICMS, única e exclusivamente por suposta falta de um contrato de comodato. Inclusive, a decisão recorrida da DTJ, quando analisa os aspectos atinentes à nossa defesa, sempre direcionada a demonstrar que os comodatos efetivamente existiram, se filia a tese de que a inexistência de um contrato formal faz com que se justifique a manutenção do auto de infração de imposição de multa. E ela vai um pouco além para dizer que não teria havido, por parte da recorrente ADAPT, isso a DTJ, a prova da escrituração dos bens quando do seu ingresso no estabelecimento da ADAPT. E por fim, ainda em relação à DTJ, ela diz que o crédito de ICMS tomado pela empresa quando do ingresso desses mesmos produtos na ADAPT foi tomado de forma integral. Então, por ter sido tomado de forma global, sem respeitar o fracionamento de 1,48 e assim por diante, vale dizer, não foi tomado mensalmente, e isso é objeto do item 3, ela diz, eu vou manter o item 1, repito, que com o item 3 se relaciona, porque a própria tomada do crédito global, objeto do item 3 do auto de infração e exposição de multa, desnaturaria a caracterização desses bens como bens de ativo imobilizado, e aí já indo pro item 3. Mas eu vou me centrar aqui na questão do item 1 para depois poder discorrer acerca do item 3. Pois bem, especificamente em relação ao item 1, antes de adentrar ao porquê e de a gente entender que o auto não deve ser mantido, eu preciso explicar um pouco da operação da empresa para que vossas senhorias possam entender o porquê da celebração de contratos de comodato com os clientes da ADAPT. E nesse sentido é muito importante colocar que a ADAPT é uma empresa que fornece produtos oftalmológicos para clínicas em sua essência. E os produtos objeto do item 1 do auto de infração são máquinas destinadas a cirurgias oftalmológicas. Essas máquinas não são objeto de comercialização pela empresa. Elas se prestam única e exclusivamente para fomentar a venda dos produtos que por elas são comercializados. Então, os produtos comercializados pela ADAPT, no mais das vezes, são lentes intraoculares. São lentes que são destinadas a essas clínicas oftalmológicas para que os médicos oftalmologistas possam, então, efetuar as suas cirurgias. Essas máquinas, por sua vez, repito, elas se destinam também para essas cirurgias, mas elas não são objeto de mercancia, não são objeto de venda. Elas se destinam, como eu havia adiantado, ao fomento da sua atividade, e é nessa medida que ela firma com diversos dos seus clientes, repito, essas clínicas ou pessoas físicas mesmo, de médicos, contratos que aqui a gente chama de um contrato que existia e que contemplava a previsão de um payback, tá? Em verdade, ele envolvia a previsão de que determinados números de lentes intraoculares devam ser adquiridos, leia-se, comprados por esses meus clientes em dado período. Então, eu firmo com esses clientes, eu tenho a comprovação desses extratos anexados aos autos, no sentido de que o cliente A possui uma meta para ser cumprida em determinado período. Posso dizer a título didático aqui, por exemplo, o cliente A tem que adquirir 20 lentes intraoculares naquele período. Nesse momento em que o cliente atinge a meta de compra de lentes intraoculares naquele período,
esse mesmo cliente que havia recebido da Adapt aqueles equipamentos, que são as máquinas cedidas anteriormente a título de comodato, acabam adquirindo, ou seja, eles acabam ficando com esse bem e a Adapt, por sua vez, emite uma nota fiscal de saída de ativo imobilizado. Por quê? Porque aquele cliente atingiu aquela meta. No momento em que eu emito uma nota fiscal de saída de ativo imobilizado, precedida de uma nota fiscal de retorno simbólico, não há que se falar na exigência de ICMS. E esse, dentro da gama de operações objeto da infração do item 1, nós temos diversas saídas em que aquele cliente que havia recebido aquela máquina para cirurgia oftalmológica atingiu aquela determinada meta de compra de lentes intraoculares, que são os produtos objeto da minha comercialização. Uma vez atingida a meta, existe a emissão de uma nota fiscal de retorno simbólico e, ato seguinte, eu emito uma nota fiscal de saída de ativo imobilizado, que não faz jus à incidência do ICMS por força do artigo 7º, inciso 14 do regulamento do ICMS. Lá do outro, nós temos clientes que não atingem a meta de compra das lentes intraoculares naquele determinado período. Então, circunstancialmente, pode ser que, ao não ser atingida determinada meta, esse produto efetivamente retorne. E aqui a gente tem um ingresso, realmente um retorno físico e uma concretização do comodato, tal qual inicialmente idealizado. Nessa circunstância, tem-se que efetivamente concretizado o comodato porque aquele cliente não atingiu a meta, tem-se uma hipótese de isenção do ICMS, aqui não mais por força do inciso 14 do artigo 7º do RICMS, mas sim por força do inciso 9 do artigo 7º também do regulamento do ICMS. Doutores, existe uma terceira circunstância, que são os contratos ainda vigentes, vale dizer. Não dá para se dizer se o cliente atingiu a meta ou se ele não atingiu a meta, porque ainda está vigente aquele contrato. Nós juntamos essa comprovação, repito, quando da juntada do laudo pericial no ano de 2020. Então, presume-se que se tratam de comodatos ainda vigentes. Então, dentro dessas três circunstâncias, em nenhuma delas se justifica a incidência do ICMS. Repito, seja porque nós temos uma saída de ativo imobilizado, seja porque nós temos uma saída a título de comodato, seja porque os contratos ainda estão vigentes com aqueles clientes e, supostamente, o comodato ainda deve prevalecer. Pois bem, a DTJ, de fato, se apegou a um critério formal para dizer não existe um contrato. Porém, importante pontuar, doutores, o Superior Tribunal de Justiça, nós trouxemos a colação, inclusive em memorial de julgamento, quando o processo esteve sob a relatoria do Dr. Galderizi na 11ª Câmara Julgadora, tivemos a oportunidade de trazer a colação, o recurso especial 1.316.895 da terceira turma do STJ, que no dia 28 de junho de 2013 deixou muito claro o entendimento já consolidado que hoje ainda prevalece, no sentido de que, olha, ao impor-se uma condição quando da celebração de um contrato de comodato, isso não o desnatura como tal. Vale dizer, se eu imponho ao meu cliente que ele deva atingir determinada meta de compra das lentes intraoculares enquanto ele está com aquele meu equipamento, com aquela minha máquina, isso não descaracteriza o comodato. Então, o STJ vem para dizer, existe a figura do comodato modal, aquele em que eu imponha uma determinada condição, isso não faz com que ele seja descaracterizado. Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de ventilar a respeito de um entendimento bastante solidificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Indo um pouco além, a DTJ, e eu faço questão de reforçar, a DTJ se prende a um aspecto puramente formal, para dizer, não existe um contrato de comodato. E o STJ, mais uma vez, em outro julgamento, que a gente também trouxe a colação em nosso memorial de julgamento, que é o agravo regimental no recurso especial 1.136.200, da terceira turma, DJ, do dia 1º de julho de 2011. Ele entendeu, o comodato é um contrato que pode ser firmado até mesmo verbalmente, ele é um contrato que, por natureza, ele é não solene. Então, a gente se utiliza dessa terminologia em nossa
em nosso recurso ordinário. Para quê? Para dizer que quando a DTJ vem para dizer, olha, você, quando esteve sob fiscalização e foi exigido por parte do agente fiscal de rendas autuante a apresentação do contrato de comodato, tudo bem, eu não possuía aquele contrato de comodato, mas o contrato de comodato ele não é solene. A despeito disso, e aí eu gostaria de passar por um aspecto que vai além da questão jurídica, vale dizer, vai um pouco além do contrato poder ser modal, do contrato não ser necessariamente solene, mas mesmo diante dessas circunstâncias, nós temos um amplo acervo probatório nos autos, tendentes a demonstrar que, existe uma planilha correlacionando cada contrato com cada a situação concreta. Então, nós temos uma planilha que denota situações em que, olha, essas situações eu tive uma saída a título de ativo imobilizado, nessa circunstância eu tive uma saída a título de comodato, porque aquele cliente não atingiu a determinada meta, e nós temos ainda os contratos vigentes. Essa planilha apresentada lá na origem da nossa defesa foi atualizada para que trouxesse uma situação, por quanto dinâmica, já que os contratos vencem ou estão por vencer, então nós optamos por, quando da juntada do laudo pericial por parte de um contabilista que atestou a lisura da conduta da ADAPT, ele trouxe, olha, hoje em dia, vale dizer, em 2020, quando da confecção do laudo pericial, a contabilista, o Dr. Edson Paiva, que teve a oportunidade de confeccionar o laudo pericial, atestou situação A, contrato de venda de ativo. Situação B, contrato de comodato. Situação C, situações de contratos ainda vigentes. Então, essa planilha foi anexada, mas não basta, por óbvio, a juntada de uma mera planilha. Então, nós optamos por fazer a juntada aos presentes autos, a anexação das invoices, vale dizer, as notas fiscais de entrada, quando eu importei essas máquinas, esses equipamentos, acompanhada das notas fiscais autuadas, que são as notas fiscais de saída a título de comodato. E, por sua vez, havia também a juntada da nota fiscal de retorno dessas mercadorias quando efetivamente esse retorno acontecia. E eu queria até abrir um breve parênteses para dizer que, justamente por serem produtos da área de saúde, a Anvisa regulamenta de maneira bastante rigorosa a questão relativa ao rastreamento desse tipo de produto. Então, existe uma resolução da Anvisa, que é uma resolução da diretoria colegiada, a gente chama de RDC, número 16 do ano de 2013, e que, do mesmo modo que a instrução normativa número 8 de 2013, no âmbito da Receita Federal, ela trata do quê? Do necessário acompanhamento, da comercialização dessas mercadorias, o que se dá por meio de um controle do código dos produtos ou dos seus lotes. Então, quando eu digo que nos presentes autos, quando eu pretendo fazer a prova de que o meu determinado produto X, aquele meu produto que saiu, aquela minha máquina para a realização da cirurgia oftalmológica saiu da minha empresa, ela retornou, eu tenho o aspecto 1. A nota fiscal de retorno sempre vai referenciar a nota fiscal de origem. Então, esse é o primeiro aspecto. E como que eu tenho certeza de que é o mesmo produto? Porque a resolução da Anvisa determina que eu insira um código do produto ou do lote. Então, eu tenho como aferir com grau de convicção que aquele produto que saiu naquele momento retornou. Seja um retorno efetivo, repito, seja um retorno simbólico. E mais, eu tenho uma posterior saída desse produto, eventualmente, eu também junto a nota fiscal de saída daquele minha venda de ativo. Então, se eu retornei e eu tive um retorno simbólico e eu dei a saída a título de imobilizado, mais uma vez, eu consigo concatenar por meio das invoices, das notas fiscais de entrada, saída e posterior retorno com a referenciação da nota de origem, mais a inserção do código do produto, porque eu sou obrigado a tal, por força de uma resolução da Anvisa e de uma instrução normativa, eu consigo correlacionar aquilo que entrou com aquilo que saiu e com aquilo que voltou posteriormente. O laudo, ele só vem a corroborar com essas assertivas. Então, o laudo do Dr. Edson Paiva corrobora com essas assertivas. Então, vejam, senhores, e aqui terminando a minha exposição em relação ao item 1, eu gostaria de deixar claro que, inclusive, se a gente tiver a oportunidade, quem tiver a oportunidade de fazer análise do voto proferido pelo Dr. Galderize, quando ele foi relator do processo na 11ª Câmara Julgadora, ele deixa muito claro que, inclusive, ao cancelar o item 1 na sua íntegra, esse foi o voto proferido pelo Dr. Galderize antes que o julgamento tivesse sido finalizado, e ele de fato não o foi, na época que a 11ª Câmara Julgadora esteve sob a sua jurisdição, o julgamento do presente feito, foi efetuado um pedido de vista,
pelo doutor João, então o julgamento não foi finalizado. O doutor Galderizzi trouxe um aspecto de bastante relevo que diz respeito ao fato de que esses comodatos possuem, por natureza, um propósito negocial. Ele coloca, existe a comprovação, porque, inclusive, os meus clientes assinaram declarações, os meus clientes que receberam aqueles equipamentos assinaram declarações dizendo: eu realmente recebi a título de comodato aquele equipamento, porque ele está direcionado ao exercício da minha atividade, eu tenho um contrato com aquele meu cliente, com a Adapt, que é o meu fornecedor, para compra de lentes, então eu adquiri a título gratuito, e aí ele vai lá e firma essa série de declarações. Então vejam, não bastasse o STJ dizer que o contrato é não solene, nós procuramos nos cercar de todo o acervo probatório necessário à efetiva demonstração, inequívoca demonstração de que, de fato, tem-se hipótese de comodato. Então, finalizada minha exposição em relação ao item 1, gostaria de saber se o Dr. Túlio tem alguma ponderação sobre o item 1, só para eventualmente complementar aspectos que ele julgue pertinentes. Pois não, Túlio. Posso prosseguir? Por favor. Obrigado, Túlio. Doutor Orivaldo, doutor Flávio José Sanches, eu peço excusa por ter me prolongado sobre o item 1, mas de fato, a gente está falando para além de ser um valor absolutamente relevante, então só no item 1 nós temos uma monta de 5 milhões e 700 mil reais, tá? Então é um caso absolutamente relevante e eu precisava de fato passar pela questão atinente a questão probatória e também, por óbvio, a questão jurídica que está correlacionada com a questão fática e probatória. Então, eu gostaria agora de passar para a questão do item 3, em que o fisco, analisando as mesmas operações, mas para um outro momento, vale dizer, ele não olha mais para a saída daquele equipamento, ele olha para um momento anterior. O fisco, no item 3, ele olha para o momento em que eu importei esses equipamentos. E ele diz, você, contribuinte ADAPT, não fez a prova de que esse bem é um bem de ativo imobilizado. Vejam, senhores, ele me glosa o crédito que eu tomei por dizer, não tem a prova de que é um crédito de ativo. E ele vai além. Aqui é o que a gente chama de fundamento dúplice. Ele diz, você, de mais a mais, ainda que bem de ativo imobilizado fosse, você tomou de forma fracionada. Não tomou de forma fracionada o crédito, deveria tomar mês a mês, até que se completassem os 48 meses, e diz, olha, você tomou o crédito de forma integral e, portanto, de forma antecipada, ignorando que deveria ser tomado de forma fracionada. Pois bem, nesse sentido, é importante colocar aqui a DTJ, que é a decisão recorrida, diz, não existe a prova do ingresso de bens do ativo imobilizado porque não foi apresentada a escrita fiscal da empresa. Ela vai além para dizer, não existe prova da relação desses produtos com a sua atividade fim. E por fim, ela diz, olha, existe isso até, ela tem um aspecto, doutores, que me chama bastante atenção, que é o aspecto, o terceiro, digamos, fundamento jurídico da decisão da DTJ no que atine ao item 3, que diz respeito a nossa alegação de duplicidade com o item 1. E sobre ela eu vou me debruçar daqui a pouco. Ela diz, olha, existe em tese, ela se utiliza desse termo, existe em tese o direito de se creditar, mas isso depende de um processo administrativo próprio. Eu confesso que, por todos esses meus anos de atuação, tenho muitos casos de diversos outros contribuintes aqui sob o nosso patrocínio, e a gente sabe que se o TIT eventualmente venha a manter a glosa do crédito, dificilmente eu vou conseguir, num processo administrativo apartado, fazer jus ao crédito. Então, vejam, entendemos que a questão está sob a jurisdição do TIT, não está sob a jurisdição de DEAT, de CAT ou de qualquer outro órgão da administração interna da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo. A questão está sob jurisdição e competência do TIT, que deve decidir. O item 3 se justifica? A manutenção da glosa do crédito do item 3 se justifica, mesmo sabendo que no item 1, que repousam sobre as mesmas operações, mas outro momento, existiu uma exigência de ICMS? Será que eu não teria um efeito cascata e uma duplicidade? Porque ele me glosa o crédito aqui, vale dizer, ele não permite que eu me credite do crédito relativo àquela máquina que eu importei, e do mesmo modo me exige no item 1 o mesmo ICMS. Então,
que esse é o nosso argumento de bis in idem, que é nosso argumento de duplicidade. Nós fizemos toda a comprovação no sentido de que, olha, aquela mesma mercadoria que entrou é aquela que saiu depois a título de comodato. Então, se aquele comodato saiu e depois voltou porque ele atingiu ou não atingiu a meta, eu vou além. No momento anterior, aquela mercadoria foi objeto de uma importação. E eu fiz a prova da correlação do item 1 com o item 3. Embora a gente não tenha uma coincidência integral entre os itens 1 e 3, nós temos uma coincidência muito relevante. Então, a gente não teria como, na pior das hipóteses, digamos que vossas senhorias entendam por bem manter o item 1. Eu não teria como manter o item 3 de modo concomitante, porque aqui eu tornaria o ICMS um imposto cumulativo que não é de todo desejável. Nós fizemos, inclusive, toda a comprovação no sentido de que, olha, tudo bem, quando a DTJ vem e diz, olha, eu não tenho prova de que era bem ingressado a título de ativo imobilizado. É importante pontuar o seguinte aspecto. De fato, quando a empresa esteve sob fiscalização, ela não havia produzido, não havia elaborado o seu SIAP. Nós fizemos a prova no transcorrer do prazo ainda de defesa. Então, nós anexamos ainda no prazo de defesa o SIAP, devidamente reconstituído. E nós fomos além, não foi apenas a questão do SIAP. Nós juntamos as notas fiscais de aquisição, as declarações de importação acompanhadas das respectivas GARES, a recomposição do SIAP, as notas fiscais de venda de ativo e mais, a planilha correlacionando o item 1 com o item 3. Então, vejam, senhores, para além da apresentação de todo esse acervo probatório, não podemos ignorar que quando a DTJ vem e diz, olha, não tem prova de que haveria relação com a atividade fim. Nós fizemos a comprovação de que sim, possui a relação com a atividade fim, tanto que juntadas lá no item 1, as declarações de comodato, desses mesmos equipamentos. Por quê? Porque eu visava a cessão gratuita desses equipamentos como uma forma de fomentar o meu negócio, que é venda de outros produtos, que com esses equipamentos não se confundem. Então, vejam, senhores, resta mais do que demonstrado que, sim, esses equipamentos eram cedidos para meus clientes e, portanto, em momento anterior eu os importava, visando o incremento da minha atividade. Portanto, estava intrinsecamente relacionado com o exercício da minha atividade fim. E, para além disso, para que eu possa caracterizar um bem como de ativo imobilizado, basta observar os ditames do artigo 179, inciso 4 da Lei 6.404 de 76, que estipula que não basta que esteja relacionado com minha atividade fim, mas também que haja uma vida útil superior a um ano para que eu consiga caracterizar aquele bem como bem de ativo imobilizado. Então vejam, senhores, para além de todo o acervo probatório, da comprovação de duplicidade, de que eu não conseguiria manter os dois itens de infração, nós temos um outro aspecto. Se nós verificarmos os fatos geradores, já transcorreram os 48 meses. Então vejam, nós tomamos o crédito, o fisco vem e diz, olha, não tem comprovação de que é ativo. Nós fizemos a comprovação. Se o argumento tudo bem, é ativo, mas você tomou de forma integral e de modo antecipado, me exija no máximo o efeito de postergação. Me exija juros e multa, porque eu tomei o crédito de modo antecipado. Então, se me exija apenas juros e multa. Não é o que acontece no presente caso. Então, o fisco exige o ICMS, a DTJ mantém, mantém a glosa do crédito, só que eu fiz toda a demonstração inequívoca no sentido de que são bens de ativo, estão relacionados com a minha atividade fim, tem vida útil superior ao ICMS e, para além disso, já passou o prazo de 4 anos para a tomada do referido crédito, de modo que, nesse caso, não se justifica a manutenção da glosa do crédito, mas sim, na pior das hipóteses, como, aliás, foi ponderado pelo laudo pericial, na pior das hipóteses, que me exija juros e multa sobre aquele eventual atraso, porque eu tomei de modo fracionado um crédito que, de ativo mobilizado, nos parece bastante evidenciado que se trata, tá? Então, eu acho que esse é um aspecto de bastante relevo, e principalmente porque se o fundamento do auto é de que o crédito foi tomado cheio, e se assume que se trata de bem de ativo imobilizado, que se legitime pelo menos a tomada do crédito relativa à fração 1/48, mas nada disso foi visto. Então, em relação ao item 3, nos parece absolutamente inequívoco que existe um acervo probatório tendente, repito, a demonstrar que de fato se tratam de bens de ativo cuja a glosa de crédito não se justifica justamente por esse motivo. Então, eu termino aqui a minha exposição em relação ao item 3 para poder passar ao item 2. Gostaria de saber se o Dr. Túlio tem alguma questão sobre o item 3 que possa ter passado despercebida, Túlio. Não, Vitor, pode prosseguir.
Eu agradeço. Sobre o item 2, também nos chama bastante a atenção, aí ele já não possui uma correlação com os itens 1 e 3, porque aqui a gente já não fala mais daquelas máquinas que visam a realização de cirurgias oftalmológicas, que são cedidas a título gratuito, para que possa fomentar o meu negócio, de acordo com as metas pré-estabelecidas com os meus clientes. Então, tudo isso estava direcionado aos itens 1 e 3. No item 1, saída de comodato, item 3, glosa do crédito relativo ao momento que precedeu aquela saída a título de comodato. No item 2, não. No item 2, eu já estou falando de glosa de crédito relativa à devolução das lentes intraoculares, né? Que justamente constituem o cerne da minha atividade. Então, todo o fomento que a gente tinha lá em relação ao item 1, no sentido de que eu cedia aquele comodato, era para que eu pudesse, em relação a determinados clientes, efetuar uma determinada venda num determinado período do quê? Das lentes intraoculares. É disso que a Adapt vive, é disso que ela que obtém o lucro da sua atividade, todo o faturamento está intrinsecamente relacionado a esse aspecto. Mas antes de adentrar ao cerne do item 2, eu preciso tratar de dois aspectos que dizem respeito à realidade das operações praticadas pela Adapt. Por quê? Porque, como eu havia adiantado no introito do item 1, ela, por efetivamente atuar no ramo de saúde e com clínicas oftalmológicas, é importante ter em mente que quando um cirurgião oftalmológico vai realizar aquela cirurgia no seu paciente, em alguns momentos antes, cerca de 2 dias, antes da realização daquela cirurgia oftalmológica, ele precisa fazer um exame naquele paciente, que a gente chama de um exame de biometria oftálmica. É naquele momento, é aquele exame que vai apontar o grau correto da lente intraocular que vai ser introduzido no paciente por meio daquela cirurgia. Então, senhores, é importante que se tenha em mente que é absolutamente inviável que aquela clínica oftalmológica possua em seu portfólio, em seu estoque, lentes suficientes para atender uma gama de clientes e é uma lente muito específica. Então, aquele exame vai apontar para aquele determinado tipo de lente, de acordo com o grau que foi aferido naquele exame específico de biometria oftálmica, e é naquele momento que ela vai olhar o seu portfólio. Então, a clínica não possui um elevado estoque de lentes, é muito específico. Ela aciona a Adapt naquele momento para falar, olha, eu preciso devolver a lente X, que já está aqui num determinado período, ela pode se deteriorar, então existe um prazo de validade. E para além disso, eu fiz um exame no meu paciente X, no paciente Y, no paciente Z, e apontou para um grau específico nesse, que é o grau 1, 2 e 3, eu preciso que você me forneça esse produto. Então, o que acontece? Dentro da minha logística de operação, e é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, eu preciso contratar um motoboy que vai trazer, e a gente até trouxe esse acervo probatório em relação ao item 2, especificamente para dizer, olha, nós temos todas as provas no sentido de que esses produtos saíam saíam da Adapt, depois retornavam e se justifica a tomada daquele crédito porque a minha realidade impõe que seja feito desse modo. Inclusive, até é importante pontuar, em tratativas com o cliente a gente sempre fala, inclusive a Adapt fornece para o poder público, que está absolutamente ciente do fato de que a realidade que se põe em relação às suas operações faz com que aquele determinado produto que é essa lente venha e volte. E a gente tem toda a comprovação e todo o acervo probatório nesse sentido. E aqui eu gostaria de passar sobre as provas. Então, nós fizemos a anexação aos autos, em relação especificamente ao item 2. Da nota fiscal originária de saída, a nota fiscal de devolução, repito, aqui também, assim como nos itens 1 e 3, existe uma referenciação na nota de devolução à nota fiscal de origem. E mais, existe a inserção do número de série e de lote, porque do contrário a própria Anvisa vai me autuar. A Anvisa não permite que eu não coloque, que eu não insira a informação sobre o número de série e o número de lote. Então, vejam, repito, a nota fiscal de devolução vai ter a referência, a nota de origem e o número de lote. Eu vou ter uma nova nota fiscal de saída, porque muitas vezes eu tenho uma troca. Tem uma troca com o meu cliente. Então, eu tenho devolução, eu tenho troca. Eu vou passar especificamente sobre as situações, mas eu queria, antes de mais nada, trazer um panorama geral a respeito de todo o aspecto e acervo probatório produzido pela recorrente para além do laudo pericial, que atesta a lisura da conduta também
em relação ao item 2, mas também todo o acervo probatório. Por que o laudo pericial vem para dizer, olha, está comprovada a devolução, logo, mesmo sendo uma devolução de um não contribuinte, eu faço jus à tomada daquele crédito? Por quê? Porque eu juntei a nota de origem, eu juntei a nota de devolução e eu juntei a nota fiscal relativa à nova saída. E fui além. Eu juntei os formulários para solicitação de troca preenchidos pelos meus clientes. As clínicas solicitavam a troca e eu tinha uma formalidade para que restasse viabilizado e concretizado essa troca. Então, existia lá o preenchimento de um formulário. Eu tenho, inclusive, no Presentes Autos, a produção de prova no sentido de juntar os e-mails. Quando a gente pensa até traçando um paralelo com os autos de nota fiscal inidônea, doutores, que é uma matéria bastante recorrente no TIT, a gente sabe disso aí por décadas. A gente fala, olha, no auto de nota inidônea eu tenho que ter a prova da tratativa comercial. Então, a famosa tratativa comercial no auto de nota inidônea, quando eu tenho aquela glosa do crédito, então muitas vezes eu tenho lá o livro Razão Contábil, eu tenho o extrato bancário, eu tenho o Pague Fora, eu tenho conhecimento de transporte, mas eu tenho muitas câmaras julgadoras do TIT que entendem que mais importante do que tudo é mostrar a cara do cliente, é mostrar um e-mail. E aqui eu tenho os e-mails dizendo, olha, é o meu cliente pedindo a troca, é o meu cliente dizendo, eu fiz um exame no meu paciente, a minha cirurgia vai ser daqui a 2 dias, eu preciso que você me mande a lente X, a lente Y e a lente Z. Então nós juntamos os e-mails, eles denotam que existe de fato a efetivação desse tipo de operação. Repito, eu opero com o poder público está ciente de que é uma operação absolutamente dinâmica, não é estático. E aquele meu cliente não possui no seu portfólio aquela lente, ele fez o exame, ele vai operar amanhã, ele precisa daquela lente, eu tenho ali até a foto da lente para demonstrar suas dimensões, para mostrar que cabe no baú do motoboy. Então eu tenho, inclusive, o protocolo de recebimento dos produtos devolvidos. Então, senhores, especificamente em relação ao item 2, nos parece que também resta mais do que evidenciada a existência das operações cuja glosa o fisco leva a efeito, inclusive nesse aspecto até sobre as trocas, digamos que estamos diante da circunstância de troca. Repito, não estou limitado à situação de troca, mas eu tenho também situação de troca que está, por sua vez, existe uma previsão específica no regulamento, no sentido de que eu tenho que observar o prazo de 45 dias. Nós observamos no mais das vezes. Digamos que numa eventual hipótese, como diz a DTJ, na hipótese X, eu não observei o prazo de 45 dias. Nós temos precedentes, inclusive, do Tribunal de Impostos e Taxas, um específico de 2018, da segunda Câmara Julgadora, que diz, no bojo do auto de infração e imposição de multa, número 4027142, dígito 0, na pior das hipóteses, aquele contribuinte que não observou para a circunstância de troca o prazo de 45 dias, no frigir dos ovos e na pior das hipóteses se justifica a manutenção de uma multa isolada, porque trata-se de inobservância de um requisito formal. Porque o que importa, e aqui eu tenho, no caso das trocas, a declaração dos clientes explicando, olha, o meu cliente da DAPT disse, olha, fui eu que solicitei a troca. Eu tenho a declaração dele, eu tenho não só o formulário, eu tenho a declaração lá no item 1 e 3, eu tinha a declaração do comodato. Então nós, enquanto patronos da DAPT, entramos em contato com todas as clínicas que foram referenciadas no presente auto de infração de multa, contextualizamos o escopo do presente auto e dissemos, olha, o fisco está nos glosando um crédito porque está entendendo que não tem a prova de que houve a troca. Então eles foram de boa fé e declararam, olha, aqui houve troca em relação a esse produto, objeto da nota fiscal X. Então a gente fez também o joguinho, né? Então, para troca, que é a circunstância dos 45 dias, como eu disse, juntei o joguinho, nota fiscal de entrada, saída e nova saída. Tá? Eu juntei, inclusive, o contrato com a empresa de motoboy, para mostrar que a troca se justifica, ó, no dia tal, do ano tal, aquele motoboy foi lá, retirou a mercadoria, então tem o protocolo de entrada daquele produto, da posterior saída, a solicitação de devolução de troca, dentre outros aspectos, né? Então, a glosa do crédito relativamente às trocas, ela não se justifica maiormente quando se observa os ditames do artigo 452 do RICMES, cumulado com o artigo 63, inciso 1A, que em nenhum momento esses artigos vedam a tomada de crédito relativa à devolução efetivamente comprovada, mesmo que seja um não contribuinte. O fato de ser contribuinte ou não é indiferente, porque a norma não estipula que tal ocorra necessariamente por contribuinte. Então, uma vez que eu tributei o ICMS quando da saída, o efeito fiscal, vale dizer, para o erário vai ser zero. Eu vou apenas neutralizar o efeito que eu debitei em momento anterior. Então, quando da minha saída eu tributei e destaquei o imposto, se eu efetivamente fiz a comprovação de que houve a troca, então resta mais do que legitimada o crédito levado a efeito e aqui glosado pelo fisco no item 2 do auto de infração.
Situação 2, então, para além da troca, nós temos situação de devoluções puras e simples. Então, aqui a gente tem devoluções de lentes, nós temos devoluções das próprias máquinas e de outros materiais oftálmicos. E na devolução, o RICMS, ele no artigo 38, parágrafo 4º, não no RICMS, desculpa, na lei do ICMS, que é a 6374 de 89, ele permite, repito, a tomada do crédito relativo à devolução, desde que comprovado. Então, aqui eu tenho e-mails dos clientes solicitando as devoluções. Repito, também contrato com empresa de motoboy, nota fiscal de saída e entrada, as fotos das lentes que mostram as suas dimensões. Então, em relação às devoluções, resta também comprovado que a glosa do crédito não deve ser mantida. Nós temos uma situação 3 aqui também no item 2 que diz respeito à devolução de empréstimo. Então, eu, quando tenho uma saída a título de empréstimo, sequer, vejam, senhores, a lisura da ADAPT. A ADAPT foi tão extremamente conservadora que ela se cercou de todas as provas, e as poucas provas que ela não possuía, nós produzimos no transcorrer do processo administrativo e que, por força do princípio da verdade material, deveriam ser conhecidas e devem ser conhecidas, diferentemente do que entendeu a DTJ. Vejam a cautela da ADAPT. Quando ela dava uma saída a título de empréstimo de um determinado produto, ela tributava. Ela nem deveria fazê-lo. Mas se ela tributou indevidamente, o artigo 40, parágrafo 2º do RICMS permite a tomada do crédito como forma de neutralizar o débito levado a efeito, vale dizer, o destaque do imposto em momento anterior de forma indevida. Nós juntamos também aqui, no caso das devoluções de empréstimo, o joguinho, nota fiscal de saída, entrada, nova saída. Então, eu tenho sempre como concatenar que o produto A é o mesmo produto que voltou por causa da situação da Anvisa, como eu bem coloquei, além do fato de a nota fiscal de retorno sempre referenciar a nota fiscal de origem. Senhores, situação 4, devolução de material para treinamento. Então, eu efetuava treinamento dos meus funcionários na filial da Lapa, da ADAPT. Então, eu mandava a máquina para que eles pudessem conhecer e manusear aquelas máquinas. Então, se eu transferia para a minha filial, eu tributava. E eu tributava porque saída mesmo entre estabelecimentos nos termos do RICMS, artigo 2º, inciso 1, que preceitua que eu deva tributar. Então, uma vez desfeita a operação quando do seu retorno, o desfazimento dessa operação faz com que enseje o direito a crédito por força do artigo 4º, inciso 4 do RICMS. Então, eu também tenho um amplo acervo probatório no sentido de demonstrar houve a saída, houve uma posterior entrada do material destinado ao treinamento dos meus funcionários no manuseio de determinadas máquinas para justamente a efetivação dessas cirurgias na minha filial da Lapa. Então, nós temos inclusive a juntada de um folder que mostrava que existiria o evento que justamente se destinava à apresentação e treinamento das pessoas que manuseariam esses equipamentos. Então, a gente tem a devolução do material de treinamento mais do que evidenciada e comprovada no bojo do presente auto de infração. E, por fim, nós temos também uma outra situação que diz respeito aos meus clientes que queriam conhecer essas mesmas máquinas. Então, o cliente queria conhecer a máquina fisicamente, ele falou, não vou olhar só o portfólio, eu não vou olhar só o folder e o site, eu não vou apenas me fiar naquilo que foi tratado verbalmente com a ADAPT. Então, ele queria conhecer, ele queria analisar fisicamente aquele produto. Então, eu fazia uma remessa a título de demonstração e tributava. Eu tributava até usando aqui uma solução de consulta número 14.363 do ano de 2016. Eu tributava numa remessa para a demonstração e o desfazimento dessa operação porque aquele produto voltava para a ADAPT encontra respaldo no próprio artigo 4º, inciso 4º do RICMS, que trata da devolução pura e simples. Então, a devolução ela sempre vai me dar o direito ao crédito, não só por força do artigo 4º, repito, do inciso 4 do RICMS, mas também por força do artigo 63, inciso 1A e do artigo 452 do mesmo texto legal. Nós temos outras saídas a título de bonificação, remessa para venda futura, remessa simples de consignação, dentre diversas outras que representam um montante menos elevado, mas que também constituem escopo do auto de infração, mas que, do mesmo modo, restam mais do que comprovados por força da demonstração de que a mercadoria que saiu depois acabou retornando, senhores. Então, com essas considerações, eu termino a minha fala. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, me colocar à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos, sejam de ordem fática ou jurídica, e queria saber se o Túlio gostaria de fazer algum apontamento em relação à minha fala. Muito obrigado, senhores. Nenhum, doutor Vitor. Obrigado. Muito bem, eu cumprimento e parabenizo o Dr. Vitor pela exposição.
embora longa, né? Ultrapassando aí o tempo, mas me parece que havia muitas informações e muitos detalhes aí, fica muito difícil de sustentar oralmente 15 minutos pela quantidade de detalhes e informações. É um caso bem particular mesmo. Eu concedo a palavra ao doutor Flávio Sanches Arantes para que apresente a sua manifestação, o seu voto. Doutor Flávio. Bom, eu parabenizo aí o doutor Vitor pela sustentação oral. Eu queria um esclarecimento de fato em relação aos contratos, ao item 1 do auto de infração. Eu observei no site da ADAPT, na internet, que lá não consta essa modalidade, não consta esse procedimento aí. Eu vi que tem ali lentes intraoculares e equipamentos de consultório, mas assim, eu não é uma empresa multimarca, pelo que eu vi, tem várias marcas dessas LIOS, e eu gostaria de saber se essa prática aí ocorreu no passado e não mais ocorre no futuro, porque pelo negócio da empresa que está posto na internet, não é possível identificar aqui. Se eu tiver um consultório de oftalmologia e quiser adquirir essas lentes, que os equipamentos são remetidos em comodato. Queria saber se isso ocorreu no passado, ou se é só para clientes especiais, alguma coisa nesse sentido. Túlio, você quer falar? Por favor. Na verdade, o negócio da ADAPT é vender lentes para médicos e para clínicas, lentes intraoculares para serem implantadas em procedimento cirúrgico. O que a ADAPT faz, e aí para tentar estimular a venda, se você quiser comprar as lentes sem ter o comodato, sem ter uma máquina, você pode fazer. No entanto, a ADAPT, para estimular, para fidelizar os clientes, ela cede a título gratuito essas máquinas para que os clientes possam operar e implantar as lentes oculares intraoculares que são adquiridas ADAPT por meio dessa máquina. Então, na verdade, você não é obrigatório, mas para o cliente é muito interessante ter essa máquina cedida gratuitamente. E, por outro lado, ele se vê não obrigado, mas é conveniente para o cliente focar e comprar apenas a ADAPT, em vez de sair comprando a outras empresas, focar a compra na ADAPT dessas lentes intraoculares. Mas os comodatos continuam sendo feitos, essas metas são convencionados com os clientes que, reitero, foca a compra das lentes intraoculares para ter uma máquina para operar cedida gratuitamente. Doutor José Aurivaldo, se o doutor me permitir, eu gostaria de retirar o processo de pauta para dar uma analisada melhor, uma melhor analisada. Claro, doutor Flávio, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar devolução para o relator para ter um tempo maior de análise, pode ser? Ou Sim. só para a pauta, mas eu acho que devolução para o relator talvez seja... Pode ser. Pode ser? Uhum. Bem, processo retirado de pauta a pedido do relator, de modo que, então, o julgamento fica suspenso. Eu, então, agradeço aos advogados presentes e vamos aguardar, então, o retorno do processo para a pauta para que o doutor Flávio nos apresente o seu voto. Nós é que agradecemos, gostaria de agradecer a oportunidade, desejo uma ótima continuidade de sessão para os senhores. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia, senhores. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta,
Nós temos aqui uma retificação de julgado da Choque Metais Não Ferrosos. O relator também é o Dr. Flávio José Sanches Arantes. O AIN é o 4009-738. Não há inscritos para sustentação oral. Eu vou gravar aqui a ausência do contribuinte. O processo, então, o Dr. Flávio está em condições de registro do voto. Eu passo, então, diretamente a palavra ao relator para que já apresente o voto diante da ausência de sustentação oral. Eu vou registrar o voto aqui e já passo a leitura. Bom, esse auto de infração, ele tem um único item de acusação, de crédito indevido em razão da escrituração de documentação inidônea. Ele foi julgado improcedente em primeira instância e essa decisão foi mantida em segunda instância. Da decisão de segunda instância, a Fazenda Pública entrou com pedido de retificação de julgado. E o pedido de retificação de julgado da Fazenda Pública, ele foi provido para restabelecer integralmente o auto de infração. O contribuinte, por sua vez, entrou com um pedido de retificação de julgado, alegando, em síntese, que ao se dar provimento no pedido de retificação de julgado da Fazenda Pública, teria sido deixado de analisar as questões acessórias da acusação. Pedido de redução e relevação da multa, juros, atualização da base de cálculo da multa, dentre outras questões que teriam restado omissas da forma como foi decidido o primeiro pedido de retificação de julgado. Todavia, logo após o processo, o pedido de retificação de julgado ser admitido, o contribuinte entrou com uma petição, as folhas 435, pedindo a desistência do pedido de retificação de julgado. Então, nesse caso aqui, eu não estou conhecendo do pedido de retificação de julgado por considerar a perda de objeto dele em razão do pedido de desistência. O pedido de desistência ele foi formulado pelo mesmo signatário do pedido de retificação de julgado, então eu estou considerando aqui que foi um ato incompatível com a vontade de recorrer e não estou conhecendo do pedido de retificação de julgado. É esse o voto. Obrigado, doutor Flávio. Aqui acho que é simples, né? A questão aqui é curioso, mas de repente tem alguma estratégia processual aí para levar para a Câmara Superior, anular lá e voltar, de repente, né? Mas normalmente, né, quando se entra com retificação de julgado, vai até o fim, né? Mas enfim, o processo está em discussão. Eu sinceramente, doutor Evaldo, não entendi porque ele não entrou com o recurso especial. Ele não entrou com o recurso especial? Não entrou. Então não entendi. Aí fica difícil de entender mesmo.
Eu achei que ele tivesse entrado paralelamente com o recurso especial. Tem um recurso especial nos autos, mas é da Fazenda Pública, que foi eu vi aqui. concomitante com o primeiro pedido de retificação de julgado. Aí eu creio que a intenção seja acelerar o julgamento para ir para o judiciário mesmo. Só pode ser. Pode ser. Eu acho que não há dúvidas, né? Eu acho que houve a desistência, perdeu o objeto, e é caso de não conhecimento. Muito bem, então estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Retificação de julgado não conhecido à unanimidade. Com o encerramento desse julgamento, estamos completando a pauta de hoje. Estou aqui encerrando a sessão no EPAT. Sessão de julgamento encerrada no EPAT. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a todos os presentes, ao Pedro, né, que esteve presente, mas não teve participação, isso é uma raridade, né? Não intervenção nenhuma. Maria Alice, doutor Flávio e doutor José Luiz Crivelli, obrigado pela participação e espero que esteja em breve aqui conosco. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre a gravação para que possamos, então,